Fala pessoal, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui se encontrando de novo, fazia um tempo que eu não estava frequentando aqui a plataforma do YouTube, mas pela graça de Deus hoje eu vou trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Hoje nós vamos aprender sobre as 70 semanas de Daniel. A profecia que é grandiosa, um presente de Deus, que está sendo agora dado para nós de presente, para que a gente tenha compreensão dos planos de Cristo Jesus, da manifestação dele, como Deus sempre teve toda a história da humanidade nas suas mãos. Então, fique comigo nessa aula maravilhosa de hoje. Eu vou detalhar pontos muito importantes dessa profecia e eu quero que você tenha esse presente também, assim como eu fui presenteado com o conhecimento dessa profecia. E a igreja precisa conhecer, precisa saber dessas coisas, precisa estar ligadas e alinhadas com o espírito da profecia. Então, irmãos, eu trouxe aqui para vocês alguns slides para a gente estar acompanhando e estar alinhado juntamente no vídeo. Então, esse vídeo vai ficar salvo, o pessoal vai ver depois. Se você tiver alguma dúvida, você deixa no comentário, comenta se você quiser o conteúdo em PDF que eu compartilho com vocês. Beleza? Eu peço que você, se você puder, deixar o seu like, compartilhar a live. Sempre é muito bem-vindo, tá? Os comentários também, depois no chat aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, também está liberado para perguntar. E no final a gente responde algumas perguntas. Beleza? Talvez as pessoas que vão entrando durante a live depois fiquem confusas, então eu peço que for ver depois, um outro dia, volte desde o começo para que não perca a linha de raciocínio da nossa live. Beleza? Então eu vou adicionar aqui na tela, irmãos, os slides das 70 semanas e vamos orar e vamos dar início então nessa aula maravilhosa da profecia. Pai, eu peço em nome de Jesus a tua graça para compartilhar acerca dessa profecia. Para que a igreja, Senhor, tenha conhecimento profundo das coisas que estão no teu coração. Que hoje fique palpável, Senhor, que tu nunca perdeu o controle de toda a história. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo profeta Daniel, Senhor, pelo homem que ele foi, pela ousadia que ele teve, pela coragem e pela graça que ele teve de ter tido essa revelação. Nos conceda hoje também, Senhor, a abertura dos nossos olhos espirituais, do nosso coração, da nossa mente, para que essa palavra fixe no nosso espírito e essas coisas, Senhor, essa palavra que vem de Ti, ela jamais seja esquecida no nossa consciência, que fique registrada no nosso inconsciente, permanentemente na nossa consciência, para que em todos os momentos a gente se lembre das tuas palavras, que tu sempre está no controle. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá então, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem acerca dessa profecia, das 70 semanas de Daniel, tá? Nós vamos compreender então nessa aula de hoje quando essa profecia se cumpre, se ela é apenas para judeus e o que acontece então quando ela se cumpre em sua totalidade. Tá bem, irmãos? Nós temos 3 principais interpretações acerca da compreensão dessa profecia de Daniel. Tá? Nós temos a linha preterista, o preterismo, nós temos o idealismo histórico e nós temos também o futurismo, né? Que é então aonde eu me baseio no conhecimento dessa profecia. O preterismo, irmãos, eles entendem que toda essa profecia já se cumpriu com a morte de Estevão, né? Só que isso na realidade não faz o menor sentido, pois após isso ainda existia o templo na Cidade Santa, e depois nós vamos ver que a profecia falava que deveria ser destruído. Então, o preterismo ele já nem se encaixa, porque ele não está alinhado com toda a profecia. Nós temos de outra parte também o idealismo histórico, que entende-se então que os primeiros 3 anos e meio da última semana se cumpriu já na crucificação de Cristo Jesus. E os últimos 3 anos e meio são meramente simbólicos. Porém, mais uma vez, não faz o menor sentido, pois as profecias, então, apontam para um cumprimento literal da profecia e não simplesmente um simbolismo. 3 anos e meio simbólicos e os outros 3 literal,
Não faz o menor sentido. E nós temos, então, o futurismo, que na realidade nós acreditamos que a última semana ainda não se cumpriu, e eu vou mostrar para vocês através dessa aula de hoje o porquê que essa é a forma correta de interpretarmos esse texto. Beleza, irmãos? Então, agora eu quero ler com vocês a profecia, tá? Aonde que essa profecia ela se encontra, irmãos? Ela está descrita em Daniel, no capítulo 9, do verso 24 ao 27. Brix Lud, a paz, irmãos, tudo bem? Tá boa a imagem para vocês, irmãos, que estão acompanhando aí no YouTube? Tá bacana o áudio? Tá tudo certo? Comente aí, beleza? Então nós vamos iniciar agora a leitura dessa profecia. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu botar ela totalmente na tela para vocês, irmãos. Olha só o que ela diz. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, irmãos, nós temos a profecia. Nós temos dentro dessa profecia, irmãos, 7 maravilhas que precisam se cumprir. Tá? Vamos notar aqui, irmãos, que 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel e a sua santa cidade. E quando isso ocorrer, nós vamos ver 7 maravilhas se cumprindo, que são essas: o cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, a profecia ela se cumpre em sua totalidade quando todos esses pontos se concretizarem. Ok, irmãos? Vou falar bastante irmãos, né? Vou tentar parar um pouco. Olha só. Então agora, para nós entendermos o que são semanas de anos que a palavra de Deus está falando, tá? Uma semana equivale-se a 7 anos. Cada dia da semana, biblicamente, se equivale a 1 ano. Então, consequentemente, 2 semanas, 14 anos, 7 semanas, 49 anos, 3 semanas, acrescenta 7, 21 anos e assim sucessivamente. E para nós compreender isso, nós sabemos por conta do texto, tá? Que está lá em Levíticos capítulo 25, no verso 8, que diz o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, 70 vezes 7 dá uma totalidade de 490 anos. Bom, até aqui, muito fácil de compreender. Cada dia da semana equivale a 1 ano. Uma semana, 7 anos. Vamos prosseguir. Então, nós vamos ter um deslumbre dessa profecia, que é Daniel no cativeiro babilônico. Pois bem, irmãos, o profeta Daniel, lendo as Escrituras, ele entendeu que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. E isso está descrito lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 22, que diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, essa profecia que vai ser dada a Daniel é num período histórico quando as tribos do sul, depois da subdivisão da casa de Israel entre norte e sul, elas vão ser levadas ao cativeiro pela Babilônia,
Tá? Hoje, geograficamente falando, seria o Iraque, né? Naquela região do Iraque. Então, o profeta Daniel, ele compreende, por meio da profecia de Jeremias, tá, irmãos, que o período de tempo em que o povo de Israel ficaria escravo na Babilônia era de 70 anos. E nós vamos ver a profecia de Jeremias dizer isso. Ela vai falar assim em Jeremias 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes e todas as nações ao redor. E eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e às luzes das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Ou seja, na linha de tempo histórica, aqui, irmãos, nós estamos falando num período um pouco antes do exílio babilônico. Então, olha só que poderosa essa mensagem. Aqui ele está falando que antes, muito antes ainda aqui, das tribos do sul serem invadidas, o profeta Jeremias, ele traz esse decreto que Deus tinha determinado a Israel, de que ela seria, de Israel, as tribos do sul, né, Judá e Benjamim, que elas seriam então levadas ao exílio por conta de se submeterem à idolatria, a pecados. Isso faria então que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse até Jerusalém e destruísse ali então o templo e levasse cativo todo o povo. Beleza, irmãos? Até aqui deu para compreender tranquilo, né? Então, nesse período de tempo do exílio de Daniel, ele vai orar e buscar a face do Senhor e suplicar intercedendo por ele e o seu povo. E justamente, irmão, no horário do sacrifício da tarde, vem o anjo Gabriel e entrega essa maravilhosa profecia das 70 semanas. E Deus usa então ali do cativeiro babilônico de 70 anos e entrega a profecia das 70 semanas. Ou seja, Israel ficou 70 anos sobre a escravidão do Império Babilônico. E agora, Israel de Deus ficará 70 semanas debaixo do cativeiro da Grande Babilônia. Essa revelação ela é tremenda, irmãos. Deus usa do período de 70 anos de exílio na Babilônia para trazer a profecia das 70 semanas, aonde o povo de Deus ficaria debaixo, então, da Grande Babilônia. Que depois nós vamos ler lá em Apocalipse, trazendo essa revelação da destruição da Grande Babilônia. Olha que maravilhoso esse presente que Deus dá por meio do anjo Gabriel a Daniel enquanto ele está orando pelo seu povo. Então Deus dá uma revelação de todo o restante da história da humanidade, até a consumação dos séculos. E agora, para nós compreender quando é que se dá início à profecia de Daniel. Então nós vamos ver aqui em Daniel 9:25, vamos voltar para o texto, que vai falar: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, o start da profecia, irmãos, ela se inicia no decreto, então, de Ciro, para que o povo voltasse da Babilônia para reconstruir o templo de Jerusalém. Depois, no final dos 70 anos, então, no decreto de Ciro, na carta do decreto de Ciro, era que se iniciaria, daria-se o start das 70 semanas. E para isso nós vamos ler aqui Segunda Crônicas, no capítulo 33, do 22 ao 23, esse momento, né? Vamos compreender o momento que se dá start, então, na profecia. E lá o texto diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprir a palavra do Senhor através de Jeremias, o Senhor tocou no espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual anunciou em todo o seu reino por escrito isto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra.
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de seu povo, suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus seja com eles. Esse texto também está somando com Esdras, capítulo de número 1, do 1 ao 2. Esdras e Neemias que vão ajudar essa reconstrução do templo. Vai falar assim, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, aqui é que nós damos o start da profecia. Que maravilhoso! Conseguiram compreender, irmãos, até aqui? E agora nós vamos passar pelo contexto da profecia, que fala que 7 semanas seria o tempo que duraria a reconstrução. E essa reconstrução seria feita em tempos angustiosos. E nós vamos compreender que exatamente durou 49 anos essa reconstrução e como foi angustiosos aqueles dias. O texto de Daniel 9 diz que as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E é justamente isso que aconteceu, como está escrito em Neemias. Em Neemias, capítulo 4, 17 e 18, Neemias ele vai contar como é que foi essa reconstrução. E ele diz, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim edificavam. E que tocava a trombeta estava junto de mim. Ou seja, eles reconstruíam com um medo, com um temor de serem atacados pelas enormes ameaças que existia de povos que estavam nas redondezas, ameaçando eles durante esse tempo. Por mais que existiu o decreto, você vai ver que a volta deles para lá foi difícil, os povos tentando cercá-los, tentando impedi-los de reconstruir. Foi realmente muito angustiante, muito sofrido esse período. Mas Deus cumpriu com a sua palavra, exatamente como a profecia de Daniel falou. E olha o que a profecia fala. Então, do decreto de Ciro até a construção do templo, 7 semanas igual 49 anos. Da construção do templo até o ungido, 62 semanas. Que fecharia, então, 62 semanas, 434 anos. Ou seja, 49 anos mais 434 anos fechariam um conjunto de 483 anos. Ainda faltam 7 anos para um total, então, de 490 anos ou as 70 semanas. E aqui, pessoal, nós vamos compreender quem é o ungido que a profecia de Daniel fala. Sabemos nós, com antecedência, que se tratava de Cristo Jesus, mas em Daniel 9:26 ele fala que depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. Quem é esse ungido, irmãos? Em Lucas, capítulo 4, do verso 18 e 19, Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ungido é o nosso Senhor Cristo Jesus. E ele nasce exatamente como a profecia de Daniel falava, 483 anos depois, Cristo morre. Exatamente neste período, nessa data. Agora, nós vamos compreender uma coisa, irmãos, que existe um intervalo da semana 69 para a semana 70, mais conhecido como o período da graça, o período onde Deus teria misericórdia antes da sua ira, daria tempo para o povo se arrepender, o período da graça, período de 2 dias. Né? Nós não vamos entrar hoje na criação de 7 dias, de 7 milênios, mas nós vamos compreender que esse período da graça se estenderia por 2 dias. Irmãos, vou aumentar a tela aqui, existe um hiato de tempo, um intervalo entre a semana 69
e a semana 70. Isso está claro. E isso já estava profetizado nas festas que temos, como por exemplo, a Páscoa que acontece dia 14 de janeiro, os pães ázimos, que acontece dia 15 de janeiro, as primícias que acontecem um dia imediato após o sábado, e existe então, depois de 50 dias após as primícias, Pentecostes, tá? E agora, depois de Pentecoste, nós temos a festa da trombeta, expiação e tabernáculo. Trombeta dia 1/7, expiação 10/7 e tabernáculos dia 15 ao 22/7. Irmão, nós sabemos que nós já comemoramos a Páscoa, que era Cristo Jesus, comemoramos os pães ázimos, as primícias, que somos nós, e o Pentecostes, que é Atos 2. Porém, nós ainda não comemoramos espiritualmente, porque essa festa que Deus traz para os judeus como sendo uma festa literal, ela trazia um simbolismo espiritual do que Deus queria fazer com o seu povo, que era realmente ali o Pentecostes, que aconteceu em Atos 2, o Espírito descendo sobre o homem, fazendo habitação no homem. E ali nós temos um intervalo de tempo para as últimas 3 festas, que ainda não se cumpriram, que é a festa das trombetas, né, as trombetas de Deus, o período da expiação e tabernáculos. Tá? Se você for estudar, se você ainda não conhece, não estudou sobre essas festas, estude e você vai compreender a grandeza. O que é que envolvia a festa do tabernáculo? O que é que envolvia a festa da expiação? A festa das trombetas que eram tocadas? Tudo aguardando então ali para voltarem e habitarem em Jerusalém e se cumprisse então a grande festa, que depois está totalmente alinhado com o casamento de Cristo à igreja. É literal para o povo de Israel e para nós, além de literalmente falando que vai acontecer, será também uma revelação espiritual. Mas nós vamos focar nas 70 semanas. Tá? Então, o que acontece, irmãos, durante o hiato de tempo da 69 até a semana 70? Isaías 30:18, Isaías é um livro profético. Tá? Muitos e muitos textos de Isaías retratam o período de tempo que antecede a volta de Jesus. A igreja da última geração. Ele fala muito diretamente com a igreja dos últimos dias. Tá? E ele vai dizer em Isaías 30:18, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião. Em Jerusalém tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Obviamente que nós habitaremos em Sião, sim, quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu. Depois Cristo reinará sobre essa terra e nós habitaremos em Sião. Você lembra da profecia que diz que Jesus ele enxugará dos olhos todas as lágrimas? Está totalmente alinhado com Isaías 30. E ele fala no início dessa profecia que ele tem misericórdia de nós e se detém para se compadecer de nós. Ele aguarda, ele espera o arrependimento, ele dá a chance da conversão. Em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9, diz que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse ato de tempo é justamente para que haja um arrependimento, para que haja salvação. É isso que está envolvendo esse ato de tempo, o período da graça. Nós temos, irmãos, aqui o discurso escatológico de Jesus em Apocalipse, no 2:21, ele fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eles, todavia, não querem se arrepender da sua prostituição. Apocalipse 2:21 está falando do período da última semana. Ele está falando que Deus, ele deu tempo para que se arrependesse, porém, eles não o quiseram. A palavra de Deus diz que até o fim, irmãos, haveria guerra e desolações. E é justamente nesse intervalo de tempo entre a semana 69 e a 70 que tudo isso ocorre, se intensificando como uma mulher que está prestes a dar à luz com dores de parto. Tá?
Em Mateus 24, no capítulo 6, 7, ele fala que certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui Jesus ele está falando sobre esse período de grande dor, o período da última semana. Haveríamos de presenciar muitas coisas. E essa última semana, que envolvia um contexto global, era uma profecia global, guerras sempre houveram, mas aqui nós estamos tratando de algo generalizado em todas as nações, sobre todas as carnes, tá? Sobre toda a carne. Assim, depois nós vamos trazer um texto aqui que você vai compreender o que é que a profecia, que se cumpre pontualmente, volta a acontecer novamente em contexto geral. No texto, irmão, que nós temos agora, nós vamos passar para uma parte agora mais além, um pouco mais profunda, para compreendermos essa última semana. Olha só aqui que o texto de Daniel, nós estamos em Daniel 9:26, ainda ele vai falar. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim se dará num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Ou seja, de onde vem esse príncipe que ele está falando aqui? Nós vamos compreender isso agora. Esse príncipe que há de vir, ele estava se relatando lá ao final da semana, tá? Ele está nos dando uma pista de onde ele viria. E como que nós compreendemos de onde que ele viria? Justamente no momento em que a cidade e o santuário de Jerusalém foi destruída. Depois, 70 anos depois de Cristo, concretizando com o que Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele lugar e Deus reedificaria o templo agradável dele. Quando diz o povo de um príncipe, ele está se referindo a uma etnia. Ou seja, o povo que destruiria a cidade e o santuário pertence à mesma etnia do príncipe que há de vir. Mas quem que era esse povo, irmãos? Eram os romanos, né? Então agora nós vamos compreender o que a história nos mostra desse fato da destruição do templo de Jerusalém. Quem é, da onde vem o anti-Messias? Da onde que ele vem? E a palavra de Daniel, ela nos dá uma referência, nos dá uma clareza. Obviamente, naquele tempo não dava para se compreender, mas hoje nós compreendemos porque o templo de Jerusalém foi destruído depois de Cristo no ano 70. E agora nós vamos ter que entrar um pouco na história. E eu vou ler textos históricos agora da invasão de Jerusalém para vocês. Tá? E esse texto que eu vou ler agora é de Flávio Joséfo. Está escrito no As Guerras dos Judeus, no livro 3, capítulo 1, do parágrafo 3. Tá? Ele vai dizer que, então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, onde se reuniram as forças romanas, com um número considerável de auxiliares dos reis daquela vizinhança. Ou seja, aqui nós estamos falando que o cerco de Jerusalém do ano 70 envolvia, então, as áreas da Síria. Olha que detalhe interessante. Agora nós vamos ler Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 4, parágrafo 12, que vai dizer: Malco, também rei da Arábia, enviou 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens da infantaria, a maioria parte dos quais eram arqueiros, para que todo o exército, incluindo auxiliares enviados pelos reis, assim como cavaleiros e lacaios, quando todos estivessem unidos em conjunto, totalizaram 70.000. Ou seja, nós vemos aqui que Malcos, que era rei da Arábia, então enviou ali 1000 cavaleiros, e a sua totalidade de cavaleiros que ele envia, de guerreiros, é 70.000, que vão fazer parte, então, do cerco e vão invadir Jerusalém. Olha só. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. Para estes, eles acrescentou a 12ª da Síria, e alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª, que havia se retirado de Alexandria. Essa força estava acompanhada por vizinhos, e esses vizinhos eram a 5ª, composta por Macedônia, a 10ª,
legião do Estreito Marítimo, ou seja, da Síria. Da 15ª, Apolinares, da Síria. A 12ª, da Ásia Menor, da Síria. A 18ª, do Egito. E a 3ª, da Gálica, da Síria também. Olha só que interessante. Ou seja, queridos, o povo, deixa eu tirar, vou me aparecer aqui. Ou seja, o povo do príncipe que há de vir, eles são os povos árabes, sírios e macedônios. Essa, então, é a etnia que vai invadir Jerusalém e vai ali destruir o templo. Também, irmãos, obviamente, romanos invadiram e também judeus. Se você ler a história dos hebreus, você vai ver que 3 povos invadiram. Um jogou lá a tocha de fogo pela janela que incendiou, o outro entrou com grande fúria, destruindo tudo. Então nós temos uma junção ali desses 3. Mas nós vimos que de grande importância aqui estava a etnia árabe. Alguns acreditam então, agora irmãos, que a profanação do templo, da profecia de Daniel, ela já se cumpriu somente com Antíoco Epifânio em 168 a.C. E não, então, no ano 70 depois de Cristo. O pessoal que acredita lá na outra linhagem. Então, de fato, nas 2 ocasiões aconteceram ali a profanação do templo, como diz o profeta Daniel. Só que essa profecia, ela se cumpriu em Antíoco Epifânio, ela se cumpriu em 70 depois de Cristo, e nós vamos ver se cumprir uma 3ª vez quando o antimessias se assentar no lugar santo, no templo de Deus, que é agora que nós vamos compreender. Compreenderam que ele profanou o templo lá em Antíoco Epifânio, o povo profanou. No ano 70 depois de Cristo nós temos um deslumbre ali de quem foi o povo que profanou, da onde viria o príncipe que há de vir, e agora nós vamos ver que mais uma 3ª vez essa profecia vai voltar a acontecer, e agora ela é totalitária. João, por que você fala que ela é uma profecia de duplo cumprimento? É fácil, porque muitas profecias que nós somos são de duplo cumprimento, e eu vou dar um exemplo agora para vocês. Joel capítulo 2, 28 e 31. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e as vossos jovens terão visões. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando o apóstolo Pedro vai explicar sobre o derramado do Espírito Santo lá em Pentecostes, ele usa o texto de Joel. Lembra? Vamos ler junto? Atos 2, 16 ao 17, ele vai dizer, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, a profecia de Joel se cumpriu em Atos. Eu pergunto a vocês, se cumpriu em Atos? Se cumpriu em Atos, sim. Mas não em sua plenitude. Por quê, irmãos? Houve sim o derramado do Espírito Santo, houve o avivamento da igreja, mas, por exemplo, o sol não se converteu em trevas, nem a lua em sangue. Mas isso acontecerá no tempo do fim. Aconteceu e vai voltar a acontecer. Então vamos compreender um pouco da plenitude dessa profecia, quando que ela se cumpre com sua totalidade. E aí nós temos Marcos, do capítulo 13, 24 ao 27, Lucas, do capítulo 1, do 25 ao 28. Vamos compreender. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Pois bem, irmãos, aqui nós temos a plenitude da profecia acontecendo. Aqui nós temos o final, ao som da 7ª trombeta, isso vai acontecer. Aconteceu lá e vai voltar a acontecer.
em sua plenitude, agora. Porque agora, no momento da volta do Senhor, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão no firmamento, assim como Joel falou, assim como Pedro falou que aconteceu lá em Atos, e aqui também virá acontecer uma última vez em sua plenitude. Sim, irmãos, nós temos uma vez a profanação do templo em Antíoco Epifânio, 168 a.C., nós temos uma segunda vez no ano 70 depois de Cristo, e nós vamos ter uma terceira vez com o anti-Messias. Ele vai profanar o templo. E agora nós vamos compreender qual é esse templo que o anti-Messias vai profanar. Lá na profecia de Daniel ele fala: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, nesse verso que nós temos aqui, nós estamos vendo que esse homem que se levantará fará firme aliança com muitos na semana, nessa última semana. Ou seja, o anti-Messias fará aliança e acordo com muitas nações. E na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. João, o que significa sacrifício? O que significa oferta de manjares? Voltaria os judeus a praticarem, Deus voltaria a estabelecer a antiga ordem judaica para os judeus reconstruir o terceiro templo, começar a sacrificar ali bois, sacrificar ovelhas, e aí eles se assentaram. Do que o texto está falando aqui, irmãos? Salmo 141, 2. Deus nunca voltará a restabelecer a antiga aliança de Israel. Ele tem uma nova e eterna aliança, a aliança que Deus nos deu, da igreja de Cristo Jesus. Então essa ideia de que isso aqui está se tratando dos judeus voltar a fazer sacrifício, isso é uma mentira gigantesca. Nós vamos provar, isso é até uma blasfêmia. Salmo 141, no verso 2, vai dizer: suba minha oração como incenso diante de ti, e sejam levantadas minhas mãos como o sacrifício da tarde. Ou seja, o que é que significa o sacrifício da tarde, irmãos? É o levantar das nossas mãos, é a nossa oração, é a nossa adoração. O cessar o sacrifício é nós sendo impedidos de orarmos. Amém, igreja? E o templo externo vai ser profanado. Se você ler depois Ezequiel, se você ler Oséias, se você ler Isaías, você vai ver que Deus entregou o átrio externo. Se você for ver lá em Israel, quando nós tínhamos lá o templo, nós tínhamos o Santo dos Santos, o Santo Lugar, o átrio externo. E esse átrio externo, cada parte disso significa uma parte do nosso corpo. Nós temos o corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito é o Santo dos Santos, né? Aí a nossa alma é o santo lugar ali, depois o átrio exterior é a nossa carne. Isso era um simbolismo do que Deus iria fazer mais tarde com o verdadeiro templo de Deus. João 2,19, Jesus diz o seguinte: ele destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando sobre o templo. Olha, eu vou destruir esse templo que vocês têm aqui e em 3 dias eu vou reconstruir o templo agradável de Deus. E esse templo foi reconstruído por Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer: o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de se assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Isso aqui está envolvido com a marca da besta. É o selo físico e espiritual do assentar-se no lugar santos. No lugar santo, quem lê entenda. Lembra da profecia? A marca da besta, quem lê entenda. Esse lugar aonde esse homem vai se assentar é sobre o homem. É sobre o homem. E a marca da besta é a literalidade desse assentamento. Além de se curvarem espiritualmente com submissões de adoração, também se prostrarão no ir e vir. Né? Por isso que nós vamos ter lá proibido de ir e vir, quem não tiver a marca. Então isso aqui, esse assentar-se dele está se referindo ao nosso templo, ao templo agradável de Deus. Deus destruiu pedra, não ficou pedra sobre pedra, não vai reconstruir, porque ele já reconstruiu quando Cristo ressuscitou dos mortos e fez habitação em nós. Ok?
Então, em Apocalipse 13, 7, lembra lá que na metade da semana, a gente acabou de ler, ele faria cessar o sacrifício de ofertas de manjares? Apocalipse 13, no verso 7, olha só o que diz. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a dar a razão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, irmãos, foi-lhe dado autoridade que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E isso aqui acontece exatamente no meio da última semana, no meio dos 3 anos e meio. É quando acontece isso. Olha que maravilhoso, irmãos. Agora nós estamos compreendendo o que é o templo de Deus, o templo agradável de Deus. Vamos lá. Prosseguimos aqui, eu vou estender a tela aqui para vocês. A palavra de Deus chama o anticristo por muitos nomes, ok, irmãos? E um desse nome é chifre pequeno na profecia. Daniel 7,8 está falando, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homens e uma boca que falava com insolência. Ou seja, esse chifre pequeno, tá? Ele subiu em cima, acima dos 10 chifres. Os chifres significam nações, tá? Significam países. Quando esse homem da iniquidade se levanta, ele guerreia contra 3 e arranca 3, destrói 3 nações. E se assenta ali, então, com grande poderio sobre as 7ª, como o 8º rei, como o rei dos 7 chifres que restaram, né, que ele vai dominar. E aí ele fala que ele tem uma boca que falava insolências. Okay? Ele blasfemava contra Deus. Daniel 8, no 9, 12, ele vai dizer, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, ou seja, de uma das nações saiu um chifre pequeno, que é o antimessias, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos prestar atenção aqui, irmãos. De uma das nações que compunham, então, ali, os 10 chifres, as 10 nações, é que ele surge. Como nós lemos antes, da onde que vem, qual que é a etnia, qual que é a linhagem dele? É árabe, né? Então, ele vai surgir de uma das nações que vai estar assentada sobre a terra com grande governo. Hoje nós sabemos que o povo islâmico, irmãos, eles têm 1,3 bilhões, tá, de fiéis. É o povo mais numeroso, religiosamente falando, tá? E aqui ele está falando que os seus exércitos serão gigantescos, a ponto de ele se tornar muito forte. Para o sul, nós temos que ter uma visão aqui. Essa profecia está se dando da Babilônia. Então nós temos que entender que a Babilônia era no antigo Iraque. O sul de lá, da Babilônia, para o oriente e para a terra gloriosa. Então nós temos que compreender geograficamente a partir da Babilônia, que ele se torna muito forte, tá? Então nós compreendemos aqui, irmãos, até atingir os exércitos dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, ou seja, o príncipe do exército, Cristo Jesus. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ou seja, irmãos, o que ele faz aqui? Ele chega a um nível de se comparar com o próprio Cristo, tá? Ele se acha Deus. E o que ele faz aqui? Ele deita abaixo, ele começa a destruir, ele começa a perseguir a igreja. Lembram de Apocalipse 9, quando a igreja é levada para o deserto, né? Ela é guardada por Deus e ele, a serpente, vem atrás dela furiosa para destruí-la, para despedaçá-la, e não consegue por Deus, porque Deus ali provê para ela. Ele volta e para destruir toda a descendência da mulher que estava nas cidades, tá? Isso aqui era o que ele fez e prosperou, que ele vai sair, assim como Apocalipse 13 falando que iria matar a igreja, tá? No meio da semana. Vamos dar um zoom dentro da última semana. Daniel 9, no verso 27, diz que o príncipe que há de vir fará aliança com muitos por uma semana. Vamos ler o texto?
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A destruição que está determinada são, então, as 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus, os 7 selos se abrindo, os ais de Deus. Esses são, então, a destruição que Deus fará com a grande Babilônia e com o príncipe que estará sentado sobre a Babilônia, tá? E qual, então, semana que ele se refere que tudo isso vai acontecer, irmãos? Exatamente dentro dessa última semana, desses últimos 7 anos. Um zoom agora nos 7 anos, tá? Vamos agora dar um zoom dentro da última semana para entender o que vai acontecer. Então, no início dessa semana, ocorrerá um grande avivamento na igreja, tal qual profetizou Joel. É no início da última semana que as 2 testemunhas recebem poder e autoridade para profetizar. E você, irmão, que está aí me assistindo, você sabe quem que nós acreditamos que são essas 2 testemunhas, tá? Que é o povo de Deus. Não apenas 2 homens, mas sim o povo, né? Recebendo a unção de Elias e Moisés para profetizar sobre a grande Babilônia. Então, a primeira metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, tá? O que Deus vai falar em Apocalipse 11:3 nesses primeiros 3 anos e meio? Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Apocalipse 11:6. Elas têm autoridade para fechar os céus e fazer com que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. 1260 dias equivalem, então, a 3 anos e meio. Notou, irmãos, as características das testemunhas? Elas vêm exatamente no espírito de Moisés e Elias, fazendo as obras que eles fizeram. Esse espírito estará sobre a igreja genuína. E olha as maravilhas e a unção e o poder que Deus nos concederá nesse período de tempo, nesse último período de anos. Vocês lembram que na metade da semana está escrito que o anticristo, então, ele fará cessar o sacrifício contínuo, né? A realidade do sacrifício, ela é a oração dos santos. Ou seja, na metade da semana que o anticristo se manifesta e começa, então, a grande perseguição e começa a matar o povo de Deus. Apocalipse 13:5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses referem-se a 3 anos e meio. É nesses últimos 3 anos e meio que ele vai guerrear contra a igreja, perseguindo-a e matando-a. Dentro da igreja, irmãos, nós vamos ter duas classes de pessoas. Os mártires, que ficarão na cidade profetizando e vão morrer por Cristo como testemunha, e os outros que serão as testemunhas sendo livradas por Deus, que ficarão no deserto. Essas duas testemunhas, irmãos, são muito importantes nesse período de tempo. Os mártires e aqueles que serão livrados. Sadraque, Mesaque e Abidnego, livrados da fornalha de fogo, enquanto os apóstolos todos morreram por Cristo Jesus. 2 classes. A classe dos livramentos de Moisés no deserto, as pragas sendo afligindo ali Egito e Deus guardando o povo, e a outra parte da igreja, os mártires de Cristo Jesus, que irão então dar a vida pelo Cordeiro. Que maravilha! Apocalipse 11, 7 e 9 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. 42 meses. Isso equivale à última metade da última semana. É o mesmo que 3 meses e meio finais. Disse que será a maior tribulação que já houve na face da terra. Nota que é dito, irmão, que os corpos das 2 testemunhas, então, elas ficarão expostas por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. Restará apenas os ossos secos. Então, irmãos, olha só que legal, tá? Na metade da semana, tá? Começa o decreto de morte da igreja, os que ficaram nas cidades. Elas ficam expostas 3 dias e meio, 42 meses,
3 anos e meio, tá? Que está dizendo, que refere-se à última semana. O que acontece depois dos últimos 3 anos e meio? Toque da trombeta, os mortos ressuscitando, as 2 testemunhas ressuscitando aos olhos de todos. Vamos ler o texto? Mas mesmo sendo, então, a maior perseguição da história da igreja, uma parte ficará viva, tá? Porque Deus falou, nem todos dormirão, mas serão transformados, lá em Apocalipse. Quando Jesus se apresenta como sumo sacerdote e repreende as igrejas, vemos que apenas 2 não recebem repreensão, irmãos. A Filadélfia e a Esmirna. E sabemos que essas 2 igrejas apontam para 2 testemunhas. Uma parte sim será morta, mas a outra viverá. Apocalipse 12, irmãos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela se sustentasse durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Uau! Ou seja, durante os 3 anos e meio finais, uma parte da igreja será guardada e não será morta. E no final da última semana, na volta de Cristo, acontecerá a ressurreição do povo santo. Apocalipse 11:11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles ergueram-se sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Eita glória, todo joelho se dobrará. Aqui se cumpre, irmãos, o que profetizou o profeta Ezequiel. Ezequiel 37:5. 6, 9 ao 11. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. E aí você compreende o que são as 12 mil de cada tribo, 144 mil. É toda a casa de Israel, 12 mil de cada tribo. Lembra, as tribos foram divididas, irmãos. Depois de Salomão, norte e sul, Deus fez com que o sul fosse para a Babilônia. Daniel revelou 70 semanas. Permitiu que as do norte fosse invadida pela Síria, exílio assírio. Depois da Síria, Deus falou o quê? Falou com Oséias. Falou: Oséias, vou te dar filhos. E esses filhos significam espiritualmente o que eu farei com o povo de Deus. Coloca o nome de Jezreel, Deus semeia, porque eu hei de semear sobre as tribos do norte e espalharei sobre todas as nações da terra. Quebrarei a aliança que eu tenho com vocês e levantarei um único cabeça, mediador, entre casas da tribo do sul e do norte, e farei um único povo. Ai, o áudio está falhando aqui. Misericórdia. Espero que não esteja falhando mais. Tá falhando, irmã? Começou a falhar só agora, irmã Elizabeth, eu estava falhando antes. Não posso perder esse nosso... Enfim, conseguiram compreender? O Instagram tá me salvando, hein? Fica Instagram. Pena que não tem os textos no Instagram, né? Apocalipse 11:12. E as 2 testemunhas ouviram um grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Lembra que à volta do Senhor, Deus juntará dos 4 ventos da terra a igreja? Quando isso acontecer, então, irmão, se cumprirá de forma plena toda a profecia das 70 semanas, pois é na volta de Cristo que esses todos os pontos se cumprem. Cessar a transgressão, a igreja não transgredirá mais a lei. Dar fim aos pecados, a igreja jamais voltará a pecar. Expiar a iniquidade, não terá mais pecado na igreja. Trazer a justiça eterna sobre essa terra, porque ainda não existe. Cristo reinará com a sua noiva e será um reino de justiça eterna. Selar a visão e a profecia, tudo se cumpre cabalmente. Ungir o Santo dos Santos. Jesus é ungido, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todos os joelhos se dobrarão perante ele. Meu Deus, é tremendo. Final da profecia.
Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido na sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Apocalipse 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Fim desse presente. A graça nos alcançou. Esse tremendo estudo nos alcançou. Se você compreendeu, eu espero que o YouTube não esteja falhado, em nome de Jesus. Porque eu gostei muito, que Deus nos deu a graça de eu poder compartilhar bem compartilhado com vocês essa profecia. Bom, eu vou ficar por aqui. A graça e a paz, irmãos. Reveja esse vídeo, veja de novo. Reveja esse vídeo até você compreender isso. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, vai se iluminar quando compreender esse estudo. Tchau, pessoal. Tava funcionando o áudio lá, amor? Tu tava vendo? Tava funcionando o áudio? Sim, já cancelou. Tchau!